Boa noite a todas e a todos. Em nome do Museu Oscar Niemeyer, dou as boas-vindas a vocês que participam deste encontro virtual do tradicional programa Artistas do Acervo. Como vocês sabem, a convidada desta edição é Júlia Carter, artista que vive e trabalha em São Paulo. A pesquisa da artista é pautada na improbabilidade visual, e isso pode acontecer pela colagem, realizada por diferentes impressões fotográficas sobrepostas, ou pelos vídeos, que promovem o remanejo de um conjunto de ações e de frases. Cada obra prioriza, à sua maneira, a elaboração de cenas corriqueiras que sugerem convívios simultâneos, provocando um embate entre memória e esquecimento. O programa Artistas do Acervo ganhou sua versão virtual no ano passado. Este é um espaço de diálogo entre o público e os artistas, o que permite abordar e discutir o rico conteúdo do acervo do MON. Esperamos que gostem da proposta e que a experiência seja produtiva e gratificante. Agradecemos a presença de vocês e desejamos uma ótima atividade. Júlia Carter, bem-vinda. Espero que seja uma experiência legal para todos nós. Fique bem à vontade para fazer a sua apresentação e explorar suas obras e todas suas questões enquanto artista. Bem-vinda e boa atividade novamente a todas. Obrigada. Obrigada, Jaqueline. Eu estou muito feliz com a oportunidade de poder falar um pouco sobre o meu trabalho. Como você disse, todas as perguntas ou o que for importante colocar, eu vou adorar também responder. Eu tive a oportunidade de fazer uma exposição coletiva no MON durante a Bienal, né, de Curitiba, e depois uma exposição individual no MON, eu tinha feito essa exposição individual com o Paulo Miada, que é um curador no Tomiotaki, em São Paulo, e a gente conseguiu a itinerância dela para o MON. E foi uma exposição para mim muito importante. Então, eu vou começar a falar um pouquinho do meu trabalho, e aí eu pensei mostrar o PDF com as imagens do portfólio para quem não conhece meu trabalho visualmente poder conhecer um pouco, e depois eu mostrar um pouco aqui no ateliê um pouco do processo, como que eu começo, como eu penso o trabalho, como que eu executo ele, tá? Júlia, assim que você quiser que eu projete o PDF, é só você me falar, tá? Bom, então, eu vou falar, só me apresentar um pouquinho, né? Nasci na França, sou francesa, mas eu vim para São Paulo desde pequena, mas tenho uma família muito grande na França, então isso interfere muito no meu trabalho. Assim, eu sempre parto de fotografia, de imagens, e que num primeiro instante eu fotografo durante as viagens, muitas vezes durante esses deslocamentos que eu faço, e essas imagens elas acabam existindo muito sem um pretexto específico, como fosse só o interesse do registro, né? Que eu acho que é uma característica da própria fotografia, né? Do meio que eu escolhi, assim, como fosse um jeito de arquivar essas lembranças, né? E num segundo momento, no ateliê, eu entro em contato com essas imagens, seleciono algumas delas, imprimo, e nesse segundo momento eu penso nesse remanejo das imagens, né? De como elas existirem de uma outra forma, né? Me interessa muito o recorte, mais do que a ideia da colagem, pelo menos por enquanto, né? Assim, o recorte no sentido, o recorte de cena, né? Que eu acho que ele já começa na hora que eu seleciono a imagem, na hora que eu escolho a imagem que eu vou fotografar, porque parte de um recorte de cena, né? Onde se elege um elemento. E num segundo momento, o recorte físico nele na imagem, onde eu seleciono o pedaço da imagem que eu gostaria que existisse na colagem, né? Na maioria das colagens tem um processo que eu acho que tem mais a ver com recorte do que a colagem, porque tem mais a ver com a ideia da subtração na imagem mais do que a adição, né? Então, essa subtração, onde eu vou retirando elementos da imagem e justapondo ela com camadas. Então, eu vou falar um pouquinho do processo misturando, depois a gente vê o PDF. Por exemplo, tem umas colagens, geralmente eu sempre faço as colagens em pequena escala, assim, sabe? Faço numa escala tipo de protótipo, onde eu penso essas camadas, assim, e eu recorto ela sempre numa dimensão mais palpável mesmo, de A4, onde eu faço os testes de cor, o teste de desenho da linha, e pouco a pouco eu vou pensando no trabalho. Quando ele está pronto,
eu imagino ele na escala ideal, né? Para mim é importante, na verdade, falar um pouco desse processo, porque eu acho que ao contrário acontece na fotografia, que é um instante fotográfico, a colagem ela tem muito depois, né? Tem um instante fotográfico, mas ele acontece muito depois que essa fotografia já existe, né? Muitas vezes eu acho que ele se aproxima um pouco do desenho, no meu caso, que eu acho que é pensar essa linha da paisagem. Então, às vezes eu começo ela assim, sabe, no papel vegetal, como eu estivesse desenhando mesmo por cima dessa imagem. E depois que eu penso o recorte, né, que são essas camadas que eu mostrei aqui no protótipo. E muitas vezes essa dimensão que às vezes tem, vamos supor, 13 por 18 centímetros, elas vão ter às vezes elas vão crescer quase 10 vezes, né? Às vezes vai ter 1,30 m por 1,80 m, 2 por 2. Então, elas de fato, elas crescem bastante na escala. E me interessa muito também porque a fotografia tem essa característica de planificar as coisas, né, de ser bidimensional, e eu acho que a colagem ela traz, na verdade, ela resgata o volume que a própria imagem em si ela tem, né? Então isso me interessa. Por isso que tem artistas, né, que provavelmente às vezes fazem a colagem, depois refotografam ela e apresentam a fotografia da colagem, né? No meu caso, para mim é muito importante ter as camadas dela, né? Essa fisicalidade presente assim na imagem, né? Onde você consiga, ela tem volume, onde ela tenha peso. Então, muitas vezes as camadas, eu não sugiro uma camada, de fato ela existe, né? São camadas que começam de cima e terminam no final da imagem, né? Isso eu estou dizendo em termos mais visuais, técnicos, assim, em relação mais ao meu interesse, eu acho que ele reside muito nesse não dito, nas coisas que são de alguma forma camufladas, nesse exercício de ver e não ver o tempo todo, né? Que eu acho que está presente também nas nossas experiências um pouco, né? Essa limitação também do ver, mas que eu identifico também uma limitação na própria linguagem, né? Então, eu acabo referências para mim muito fortes é o cinema, são os diálogos, né? Por mais que isso não apareça diretamente no meu trabalho, são elementos que eu absorvo muito, assim, e de alguma forma a velatura, para mim, da fala, ela também está presente na imagem, essa justaposição de fatos, assim, para mim, eu acho que é a nossa relação um pouco com tempo e espaço, então acho que a fotografia também é um espaço para poder falar sobre isso. O MON, eu vou mostrar as imagens da exposição, mas o MON foi uma exposição para mim muito importante, porque o espaço em si é incrível, né? Eu acho que é um dos poucos museus que tem um espaço tão generoso. O educativo é muito forte, então acho que isso contribui muito também para que a exposição seja absorvida de fato por pessoas de áreas muito distintas, né? Não necessariamente das artes. E eu pude juntar tanto meus trabalhos de fotografia quanto vídeo, que eu também faço vídeo e foto, né? Vídeo eu comecei a fazer em 2016, é mais recente a produção, mas é uma coisa que, como eu te disse, assim, como eu disse para vocês, é uma referência muito grande no meu trabalho, então parte de imagens, né? Então acho que faz muito sentido para mim. E eu pude usar textos também, onde eu pude, eu acho que talvez agregar experiência enquanto pedagoga também. Então, a minha formação, ela aconteceu junto, né? A pedagogia, que eu fiz a PUC, e fotografia. E elas andaram juntos durante muito tempo, assim. Depois, realmente, eu acabei ficando só com o meu trabalho de artes, porque eu tomava já bastante tempo e eu precisava aprofundar, não consegui conciliar muito tempo consultório. Mas eu lembro que para mim o consultório, a própria sala de aula e depois o consultório A2 foram lugares onde eu pude me alimentar de trocas, de diálogos, de conversas, do próprio aprendizado da criança, de como isso acontece, dos processos, né, de aprendizado que eu acredito que de alguma forma para mim contribui hoje no meu trabalho de artes. Então, já que se você quiser abrir o PDF, eu sugeri para a Jaqueline que a gente faça uma leitura um pouco de trás para frente, porque talvez seja mais simples para mim falar um pouco do trabalho. Então, esse é um tríptico que eu fiz,
um pouco no começo do meu trabalho, e aí eu acho que ele se relaciona diretamente com a minha atividade mais como pedagoga também, porque tinha essa ideia um pouco de processo, então esse céu que pouco a pouco vai velando a imagem, que tem um pouco uma narrativa linear, assim, e que com essa ponta seca, que é esse desenho que eu sugiro por trás desse céu, como fosse uma paisagem, como esse ruído que são essas pessoas, pouco a pouco esse ruído fosse silenciado não só pelo céu, mas que sugerisse esse contorno de corpo dessas pessoas como uma paisagem possível, né? Como o corpo virasse paisagem. Vou falar um pouquinho do meu fascínio pelo céu, porque ele é muito recorrente no meu trabalho, praticamente é a imagem que eu sempre elejo. Eu acredito que o céu ele tem essa, para mim o que mais me fascina é o fato de nada fixar nele, né? Ele sempre está em movimento, né? Tantos tons do que acontece dentro dele, mas nada se fixa, né? No céu, tudo está de passagem, assim, né? Tudo está em movimento, né? E isso eu acho que é uma metáfora bonita também para as relações, né? Para as relações que a gente estabelece com os outros. Então foi um pouco o meu elemento assim que de um jeito mais intuitivo eu acabei escolhendo. Então ele é bem recorrente no meu trabalho. Aí se você quiser indo, Jaque, é um pouco, pode ir indo, que é um pouco, eu estou apresentando algumas imagens para vocês, talvez não, quem não conhece o trabalho, esse é um vídeo também de paisagem. E aí eu comecei a fazer essa camada e começou a aparecer mais essas camadas de céu, assim, com mais volume e que velavam a imagem, né? Então me interessou também imaginar como nesse trabalho essa alternância entre figura e fundo, né? Então o fundo que rouba o protagonismo do personagem também, né? Ele vai para a primeira, igual o céu, né? Ele se projeta em cima do outro, assim. E aí eu fiz alguns com arquitetura também. Isso foi numa residência em Lisboa, em Portugal, que teve uma exposição também. Pode ir indo, Jaque. Um pouco das camadas. Esse são alguns trabalhos que eu fiz, essa velatura, muitas vezes, desse encontro entre uma pessoa e a outra, que eu acho bonito também não perceber o limite um pouco da onde começa um corpo e termina o outro. São os céus. Essa é uma exposição, eu sou representada pela Simões, né, que tem galeria em Curitiba, em São Paulo. Essa foi uma exposição que eu fiz lá, que tem essas velaturas, onde você sugere uma cena, mas você não sabe exatamente o que está acontecendo. Essa ambiguidade, muitas vezes, entre os personagens, entre as pessoas, eu acho interessante também. Esse é do remanejo, foi da Trienal, que tem um remanejo entre texto e imagem. Eu acabo muito usando, às vezes, referências de literatura, então, essas são algumas referências de algumas passagens de livro que eu li, que eu gostei de alguma forma, ficou assim. Eu vou mostrar para vocês a exposição do Mon, essa inversão também entre, né, o que está em cima, o que está embaixo. Geralmente, o sujeito maior é a paisagem, né? Esse trabalho, um trabalho que eu peguei uma imagem única, né, que era de uma multidão, e eu fui desmembrando essas pessoas. Então, você vê a presença pela ausência, né? Você vê a presença do outro pela ausência. Isso esse foi um trabalho que me interessou fazer, porque eu acho que a fotografia ela tem essa natureza, né? No momento também que ela apresenta, ela sempre vai velar alguma coisa que está por trás, assim. Esses são os vídeos. Esse vídeo estava no Mon, o processo. Talvez esse vídeo, já que se interessar, eu posso falar um pouquinho dele, porque eu acho que nele tem um processo um pouco que para mim que me influenciou muito no meu trabalho como pedagoga também. Eu lembro que eu vi uma cena de asfalto, assim, acontecendo, de remendo de asfalto artesanal, e eu achei interessante porque o que eles usavam eram instrumentos quase de cultivo mesmo, né? Assim, que era um regador, né? Eram instrumentos, e ao mesmo tempo o fim dele era o oposto, né? O piche que drena, né? Que não deixa nada passar, né? Que impermeabiliza, e que em si ele é muito mais violento como matéria, assim. E aí eu fiz uma cena, que esse trabalho estava exposto no Tomi, depois no Mon,
onde tinham essas pessoas que asfaltavam um terreno baldio, um retângulo, assim. E na fala, ela fala de uma cena que eu já ouvi, né, de crianças muito presas nesse certo e nesse errado, assim. E o texto é um pouco sobre isso. E eu achei interessante pensar muitas vezes como a educação também é um espaço onde acaba limitando, né, pode limitar alguns aprendizados, né, não somente aflorar, né? Então, dependendo de como isso é feito, pode também, de alguma forma, bloquear um pouco da individualidade da criança, né? Principalmente, acho que na primeira infância, no início da alfabetização também. Aí, pode ir já, que é mais esse. Esses são os contornos entre a figura e o fundo, como eu disse, que me interessa um pouco, assim, essas alternâncias. Aí foi essa instalação que eu apresentei no MON também, que estava no Tomi. Tem a ver com isso que eu falei, que chama Desenhos Livres sobre Temas Impostos. É uma frase que eu peguei do educador francês, Arnaud Stern, que ele fala muito dessa prática na escola, né, de você sugerir um desenho livre, mas você impõe um tema. No momento que você impõe um tema, ele deixa de ser livre, né? E eu achei interessante, porque eu comecei a perceber que no meu consultório, na época, quando a criança, antes da alfabetização, ela tem desenhos muito livres, de fato, muito abertos à própria interpretação e entendimento. E depois, na alfabetização, os desenhos eles passam a ser desenhos alfabetizados, né? Eles viram signos, né? De alguma forma, para ele ser compreendido pelo outro. E de algum jeito ele deixa de fazer sentido também para a própria criança, porque ela vai colocar alguns elementos que não necessariamente acontecem com ela. Então, aquela casa, né, de telhado, com chaminé, que são elementos que não necessariamente condiz com a própria casa, mas a imagem de casa, né? O signo casa, né? Aí eu fiz uma coleção de nuvens, de sóis, de casas e de árvores. E aí, pouco a pouco, os desenhos vão virando outros desenhos, né? Que é um pouco, acho, o processo de alfabetização, cada letra se tornando outra letra. Então, aí são essas coleções, né? Aí a casa vai virando quase uma espada, depois no finalzinho você vê ela virando árvore. E eu fiz em aço, ela é bem pesada, assim, para ter essa ambiguidade entre, quase parecer uma folha sulfite, mas ela tem um peso que não condiz, assim, com a matéria que a princípio se acredita que ela tenha, né? Então essa foi a coleção desses elementos e eu apresentei depois no MON. Partindo disso, eu comecei a pensar nesses vazados, que era um pouco o que acontecia no desenho. E aí eu comecei a justapor esses espaços vazios, né, onde eu retirava a pessoa, a figura, eu deixava só o contorno dela, sugeria esse contorno, né, essa linha que separa a figura do fundo, e fazer essa justaposição, assim. Então, tentar preencher os vazios, né, das imagens. E aí foi essa série, é uma série um pouco sobre esses vazios sendo preenchidos por outras imagens. Esse é um autorretrato que eu fiz também. Esses são vídeos que eu acho que tem um pouco a ver com o que eu disse desse Dumont, que eu acabo retirando frases um pouco que eu escuto no consultório, que são recorrentes, e eu faço esse remanejo com as imagens. Aí o céu aparece de novo, como eu estava falando um pouco. Esse é um vídeo também onde eu coloquei, fiz quase uma animação assim de nuvens que chama acordo, nuvens que vão se encontrando e aí quando elas se juntam, elas formam territórios comuns. E eu fiquei pensando muito nessa ideia de não só de território, mas dos acordos, né? Que a gente sempre acorda partes, né? A gente nunca acorda na nossa totalidade, né? Com o outro, assim, a gente nunca entende o outro na sua totalidade também. Então, imaginar que tem momentos, tem coitos, assim, né? Tem momentos de encontro e é nesse território que se forma que é possível ter talvez a troca, o entendimento, mas ele sempre representa uma parcela pequena da totalidade, né, do que é o outro. Então era uma sucessão de nuvens
que iam deixando esses territórios cinza escuro, e eles permaneciam durante um tempo. Eu acho que é o caráter também, né? A natureza da nuvem, né? Dela estar em movimento o tempo todo e ter desenhos distintos, né? Assim. Essa foi a última exposição que eu fiz na Simões, quando ela abriu em São Paulo, que era contornos também de árvores, de paisagem, e essa justaposição que ampliava o céu. Para mim, me lembrou os trabalhos mais antigos, que escorria o céu, né? Aqui não escorria mais, mas a justaposição, de alguma forma, sugeria um pouco esse céu deslocado, né? Como ele já tivesse tomado todo o espaço da paisagem, né? Uma invasão, assim, da presença dele, né? Esse também estava no MON. Vou deixar passar um pouquinho assim para a gente ter tempo depois de conversar. Esse aqui são testes grafomotores que eu fiz com algumas crianças no meu consultório. E eu comecei a perceber, isso eu posso falar um pouquinho já, que eu acho que tem um processo que para mim tem muito a ver com a colagem, apesar de visualmente não ter, é muito distante, né? Pela natureza, que é tinta a óleo e cera. E eu comecei a ver que no processo, no papel carbono das crianças que eu atendia, geralmente a gente usa, né, um papel carbono e faz os testes grafomotores, e aquele papel carbono serve, né, muitas vezes, né, para poder passar, né, para a gente ver se a criança usou muita força, pouca força no papel. E aí eu achei bonito, uma vez eu peguei o papel carbono e eu vi que, tipo, tinha um processo da criança lá dentro, né? Numa folha só, você conseguia ver quando ela começou a aprender alguns traçados, foi desenvolvendo e foi ficando mais habilidosa. E eu achei bonito perceber isso numa folha só de papel, porque na minha colagem é o oposto, né? São muitas imagens dessa temporalidade, que seja do dia inteiro, desses céus, desses tons que ficam mudando, mas são muitas imagens numa só, né? E esse é o oposto, né? Numa só imagem você tem esse tempo estendido, né? Às vezes 2, 3 meses cabendo só nessa folha só. Eu achei bonito assim ver o papel carbono registrando isso na própria natureza dele, né? Então são testes grafomotores. Essa já é a exposição do MON. Então tem essas ilhas que é o nível do céu do mar que aumenta. Aqui dá para ver um pouquinho das camadas de papel. A exposição no MON eu fiz sem moldura. Me interessava muito poder ter as camadas mesmo, sabe? Visualmente, porque muitas vezes na moldura a gente perde essa tridimensionalidade, né? E poder expor elas, eu expus num varal, assim, elas penduradas e sem moldura, então ela respirou mais. Eu acho que para mim foi bem legal poder expor desse jeito. Essas são trabalhos mais recentes, né, de 2019. Fiquei imaginando muito assim no recorte, onde eu deixo esse contorno da pessoa, como seria de ter a abstração um pouco da imagem e a figuração do lado, né? Então resgatar às vezes um recorte de cena onde ele existe a integridade dele e o recorte que para mim vai para uma abstração assim. Então esse rosto tirar dele, deslocar, ele existir sozinho e separar essa imagem em dois. Aconteceu mesmo nessa série, pode indo, já que são cenas, né? Onde eu fui retirando as cenas da imagem central. Dessa cena, fui retirando alguns gestos das pessoas que apareciam. Gestos de beber, comer, segurar. Eu tenho um fascínio um pouco também pelos gestos, assim, das mãos, pela essa autonomia que a mão tem em relação à nossa fala, sabe? Como tivesse, ela pudesse estar fazendo uma coisa quando você está pensando outra. Então, são fotografias, essas sem intervenção, né, manual, são imagens que para mim tem um pouco a ver, às vezes, com o pensamento de colagem, de você identificar quem é o outro, o limite de um outro, essas junções.
Aí eu comecei a expor assim as colagens e separá-las por camada, comecei a fazer com caixa em acrílico, que eu achei que dava um respiro para a imagem, a gente conseguia, na verdade, perceber mais a lateral da colagem. Isso é uma coisa recente também, do ano passado, que eu comecei a fazer, que eu acho que essa tridimensionalidade ela está mais presente. Em muitas colagens, por exemplo, como essa, eu penso sempre na ideia um pouco do refúgio, sabe? Que eu acho também é um pouco da natureza da fotografia. Aquilo que não me serve propriamente para a colagem que eu vou fazer, eles às vezes existem como cacos, assim, né? Então, como esse trabalho, como fosse o resto do resto, assim, sabe? E junto vai fazendo mais sentido. Então, tem como um quebra-cabeça, né? Ou elementos meio dissociados, assim. Acho que é isso, né, Jaque? Acho que terminou do portfólio. Eu trouxe, eu separei algumas coisas já que a gente abre para uma conversa e depois eu falo do que você acha. É, pois é, eu acho que é interessante você mostrar um pouco dos Do protótipos que processo. você tem aí, Júlia, Tá. para a gente entender melhor essa coisa das camadas que você falou que é bem interessante no teu trabalho, né? Então, eu parto das fotografias, então eu mostrei um pouco das coisas aqui. Geralmente, depois de fotografar, eu revelo todas as imagens, vários, aí tem uns pacotes assim de muitas imagens, e aí depois eu desenho em cima delas, né? Então eu faço essas linhas e imagino um pouco como que vai ser o trabalho, assim, eu faço assim, eu faço menor, né? Pensando um pouco no desenho da colagem. Aí depois que eu parto para o recorte. Então, por exemplo, esse trabalho assim de camadas, eu vou depois de desenhar ele, eu vou fazendo os recortes, né? Geralmente eu sempre parto de uma imagem de fundo, né? E eu penso esse degradê um pouco. E para mim muitas vezes tem a ideia da passagem do tempo, né? De imaginar que o céu, de certa forma, ele localiza também o horário do dia, assim. E aí eu penso um pouco assim as colagens, né? Nessa escala. E depois, aqui elas são bem remendos, né? Mas depois elas existem do começo ao fim, né? Então não é só a sugestão dessa camada, é a camada mesmo, né? Esses são os trabalhos mais recentes que eu estou fazendo. Aqui dá para ver, né? Já. Onde tem um Tá. pouco essa paisagem, né? Aqui sempre são as fotografias, eu fotografo em negativo, então às vezes em algumas imagens você consegue perceber mais os grãos e depois eu faço a colagem por cima. Esse trabalho, por exemplo, vai estar na exposição em novembro, eu vou fazer ele numa escala quase 10 vezes mais, assim, né? 1,5 por 2 e pouco, assim. Eu gosto muito da escala, assim, quando ela está maior, eu acho que a paisagem ela impacta a gente muitas vezes pela própria escala que ela tem, né? Então, gosto de imaginar a paisagem sempre mais potente, assim. Eu comecei a fazer novos cortes pensando nesse refúgio, então são esses cacos, são trabalhos mais recentes, assim, então vou pegando como fosse um patchwork, assim, né? Separando e recortando. Eu vi uma artista que eu gosto muito, que é a Sônia Delaunay, e ela parte muito dessa ideia de, de patchwork, né? De recortar e de juntar, né? As imagens, assim. Aí eu comecei a fazer esses pequenininhos, assim, que era com todos os céus que sobravam dessas colagens maiores. E eu colava. E aí eu comecei agora a fazer uns maiores, assim, que é como a ideia para mim, eu vou até falar um pouquinho da exposição que eu estou pensando, a ideia para mim assim, pegar um pouco, trazer uma geometria, né, para algo que não tem, né, no céu em si, e separar como fossem palhetas, assim, onde tem a tonalidade desse céu. E nas colagens maiores, como essas, ter um pouco essa palheta de cada um, sabe? Porque me interessa muito essa passagem de cor, né, de imaginar que
você tem cores, né, assim, eu acho que o céu passa por quase todas, assim, né? Então, pensar como eu consigo trazer isso para a fotografia também. Aí, essa ideia de patchwork, assim, eu comecei a fazer essas justaposições de, de horizontes, né? Então, pegando essa de fundo, fui encaixando assim. Esses são os protótipos, né? Então, vou deixar desse jeito e estou colocando agora essas outras imagens de céu com essas camadas por cima. Então, esses são um pouco os trabalhos recentes que eu estou fazendo. De processo, teve esse do Mon que eu fiz, que não apareceu todos, mas assim, para ver um pouquinho como funciona. Por exemplo, esse é uma colagem onde um rouba o lugar do outro, assim, né? Então, aqui na imagem original, que é essa, tem um poste e uma árvore, né? E aqui tem a árvore e um poste, né? Então, eu tirei a árvore e só na justaposição é como se esse poste tivesse, né? Pela justaposição, um tivesse roubado a cena do outro, assim. Essa colagem estava no Mon. Me interessa muito essa alternância de figura e fundo, que eu acho que na fotografia é muito recorrente, né? E de imaginar que na colagem a gente pode transgredir um pouco essa hierarquia, sabe? E fazer um roubar o lugar do outro, literalmente, eu acho que também é interessante, ou virar uma janela para outras coisas que podem acontecer. Aí, por exemplo, essa que estava no Mon também, eu fui retirando as árvores, né? E aí eu justapus todas. Então, assim, como dentro desse vão da árvore pudesse existir muitas cenas, né? Essa cena, para mim, ela até existiu real, assim. Eu lembro que eu estava num parque e, dependendo da luz, estava incidindo na árvore de um jeito que todas as pessoas que passavam, parecia que por alguns segundos elas deixavam de existir. Eu achei bonito isso, sabe? De pensar que quando você está por trás da imagem, né, que você está fotografando, você existe e não existe ao mesmo tempo, né? Então, essa ideia de deixar de existir por alguns segundos eu acho bonito. E eu acho bonito também poder imaginar que por trás daquelas imagens que a gente vê, existem muitas coisas que a nossa perspectiva impede, né? Da onde a gente está, a gente não consegue ver. E, nesse sentido, eu acho que a fotografia é uma ferramenta muito interessante para falar das relações. Porque eu acho que você tem sempre a ideia de perspectiva. Então, para ter entendimento sobre alguma coisa, depende de onde você se posiciona. Eu acho que ela parte da velatura, então imaginar que você nunca vê o todo, você sempre está vendo partes, que eu acho que é muito interessante para pensar essas verdades, essas concepções mais fechadas sobre as coisas que a gente pode ter, né? Então, acho que a fotografia também fala disso. Ela fala desse recorte de cena, que é um pouco isso, né? De ela nunca apresentar o todo, e muitas vezes ela eliminar, né, a possibilidade de outras coisas que estão acontecendo nessa cena, né? Então, de fato, você direciona o seu olhar para aquilo que você quer ver. Então, acho que isso também eu acho que são perguntas que eu acho que a gente pode se fazer muitas vezes no sentido real, assim, no nosso dia a dia, onde a gente está apontando o nosso olhar, o que a gente está desejando ver, o que a gente não quer enxergar, e pensar que a perspectiva é a mudança, só é a mudança, é só se movimentando que a gente consegue ter um entendimento melhor sobre as coisas. Então, acho que também a fotografia fala um pouco disso, né? Se você quiser ver melhor, você tem que se deslocar, ou você tem que se aproximar, mas ficar no mesmo lugar sempre, você vai estar sempre vendo a mesma coisa. Júlia, Hum. ah, eu vou trazer uma pergunta que está aqui no chat, porque ela é bem interessante, já que você está falando do seu processo. A Tânia Mara, ela pergunta se as fotografias que você usa são só as que você fotografa. Uhum. Ah, então, é uma pergunta que ela é interessante porque, né, tem muitos artistas, né, que, pelo contrário, eles partem de imagens de arquivo, né, que não são imagens que eles fotografam. Para mim, é muito importante fotografar, assim, é tão importante quanto o trabalho final.
de alguma forma eu acho que eu preciso me relacionar com essa imagem antes para ela existir para mim. Então, até hoje, não sei como vai ser mais para frente, mas até hoje eu sempre fotografei meus trabalhos, assim que eu uso, as imagens que eu uso, e de alguma forma eu sempre me relacionei com essas pessoas, assim, que eu tipo, ou é uma paisagem que de fato eu conheço, ou são as pessoas que aparecem, são geralmente pessoas do meu convívio, assim. Eu não sou tanto uma fotógrafa de rua, assim, que tem esse olhar sobre o outro, que é um outro mais distante. O meu outro é sempre um outro mais próximo, assim. Todas as pessoas, as silhuetas que aparecem, geralmente são de familiares, são de amigos, são pessoas bem próximas a mim, assim. Tem uma outra questão aqui que a Valéria trouxe, que é muito interessante, que com a colagem você traz outro significado para a fotografia. Sim, eu acho que isso de poder ter, de descontextualizar a própria fotografia, né? Porque no momento que a gente recorta, né, a gente tira essa imagem da cena que ela acontece. Então, é um pouco isso, é dar um outro significado para a própria imagem, né? Júlia, eu tenho uma questão que eu fiquei pensando aqui que você falou. É, a gente, eu estava pensando assim, né, que o movimento, até o movimento que você coloca na fotografia a partir da colagem, assim, né, é quase como um plano sequencial dessas cenas, assim, né. E aí você fala do cinema como referência. E eu fiquei bem curiosa, assim, de você falar um pouquinho mais dessa questão do cinema, porque depois que você foi falando, de fato ficou muito evidente, assim, o quanto o cinema tá no teu trabalho, assim, também, essa coisa do movimento e da sobreposição das cenas, né? Já que eu acho que essa sobreposição de cena, eu nunca tinha pensado assim como cena, mas é totalmente isso. Na verdade, o cinema para mim foi uma descoberta recente, apesar de a gente, né, todo mundo estar acostumado, né, assim, eu acho que é uma das mídias que a gente mais consome, né, mas pensando assim num cinema com outro tempo, né, o cinema brasileiro, o cinema europeu, que é um pouco diferente desse que a gente vê um pouco de bilheteria maior, tudo, que eu acho que ele apresenta um outro ritmo, assim, para mim ele quase se aproxima um pouco da literatura, da fotografia, mais do que o cinema em si, do que a gente está acostumado, às vezes, como uma imagem, assim, né? E, para mim, foi uma descoberta muito importante, porque eu comecei a gostar de alguns diretores específicos, então, eu comecei a gostar muito do Bergman, como ele abordava um pouco, como ele abordava o silêncio, como ele abordava as relações, e eu acho que é de uma potência imagética imensa, né? E junta com a possibilidade ainda de diálogo, de você agregar mais camadas à própria imagem, né? Como o som, o diálogo, a fala, linguagem. Então, para mim foi uma referência muito grande, porque é como ela tivesse um pouco do consultório no sentido da psicanálise, assim, né? O quanto essas relações estão contaminadas um do outro, do que já foi vivido, do quanto você projeta. Então, acho que esses filmes em especial acho que falam muito disso, e ao mesmo tempo dessas imagens muito potentes, né, que de fato elas só reforçam o que a fala tenta dizer a todo tempo, né? Então acho que o Bergman, a Lucrécia Martel também, que é uma cineasta que eu gosto muito, argentina. Comecei a ver muito, muito filme, e realmente nessa época foi a época que eu comecei a fazer essas séries também, assim, onde tinham três ações, onde eram polípticos, assim, como tivesse essa dimensão do tempo e do espaço junto, sabe? E a literatura foi indo, eu comecei a ler bastante os roteiros, né, desses filmes, e aí a gente começa a se dar conta que tem coisas que a imagem não vai dar conta, né, que é só a fala, e que muitas vezes é só a imagem que dá conta, que a fala não abarca, nem se aproxima, né? Então foi uma experiência interessante de poder ver o filme, muitas vezes ver o roteiro do filme, você vê que são obras quase têm uma autonomia, assim, né? Elas nunca vão conseguir falar da mesma coisa do mesmo jeito, assim.
Legal, Julia. Eu fiquei bem curiosa com isso, porque as suas obras, elas também têm essa coisa da narrativa, assim, né? E daí, agora você falou do silêncio, e aí eu fiquei pirando aqui também o quanto essa subtração da imagem que você faz na fotografia, ela também, de alguma forma, tá carregada desse silêncio, assim, né? Porque, principalmente quando tem a silhueta das pessoas ali, né? Fiquei pensando nisso, assim. Não, bem interessante. Eu lembro quando uma vez o Agnaldo, né, que também foi, né, diretor do museu, né, lembro que ele tinha visto algumas imagens e uma vez ele falou assim, que é a presença pela ausência, né? Então assim, recorta, tira de cena, mas elas continuam a existir a silhueta. E eu acredito que a silhueta também é uma imagem que pode ser projetada. Então, o seu olhar de alguma forma completa essa imagem como imagem talvez que se aproxime para você das suas próprias referências. Então, acho que a fotografia também ela é interessante pensar que ela pode, de algum jeito, ativar a nossa memória, né? A imagem, né? Ah, ativa super, né? A, a gente tem essa coisa com a fotografia, assim, né? Da fotografia pela memória, né? Mesmo, assim. Quem que não tem um álbum, né? De fotografia, assim, seja do que for, né? E muitas vezes a gente, às vezes, sempre acho que a gente tem tanta memória da fotografia que muitas vezes tem cenas que a gente só vai lembrar porque elas existiram também enquanto foto, né? Talvez se elas não tivessem existido enquanto fotografia, talvez a gente ainda não lembrasse mais delas, assim, né? Teria um esquecimento também, né? Júlia, Sim. te fazer uma pergunta que eu fiquei curiosa, Júlia. Quando você comentou que você faz essas fotos, né, nesse ato fotográfico, como que é para você, assim, você já fotografa pensando nesse processo posterior, assim? E onde que você faz essas fotos? Também fiquei pensando se são em viagens, eu fiquei muito curiosa, assim, com esse processo da fotografia. Então, sabe uma coisa que eu achei interessante, que eu só percebi um pouco depois, não sei se funciona para todo mundo, mas eu sempre, quando eu fotografo, geralmente eu não estou em busca de uma cena. Quando isso acontece, sempre dá um pouco errado. Então, eu comecei a dissociar o fotografar do trabalho final. Então, eu realmente saio para fotografar, eu fotografo cenas porque genuinamente me interessam mesmo e naquele momento eu enxergo elas, né? Então eu fotografo. Aí depois elas existem lá no banco de imagens, né? E aí quando eu vou começar a fazer um trabalho, pensar numa exposição, numa série, eu entro nesse banco de imagens e vou procurando algo muito específico que eu busco naquele momento, né? Então, se eu estou procurando uma paisagem específica, se eu estou procurando encontros entre duas pessoas, se eu estou procurando um tipo de cor ou de móvel, então eu vou meio que em busca daquilo que eu estou querendo. E eu reparei que nesse exercício, na verdade, é como esse banco de imagens ele pudesse caber muito mais coisa do que cabe, né? Porque dependendo do que eu estou procurando, eu vou enxergar naquela imagem uma determinada coisa. Então, tem muitas vezes, tem uma imagem, às vezes, que me serve para dois trabalhos, por exemplo, né? Porque naquele momento eu procurava uma coisa e no segundo momento eu estou procurando uma outra coisa, mas essa imagem também tem. Então, às vezes acontece de numa colagem terem dois pedaços de imagem distintos, sabe? Como eu usasse um pedaço numa colagem, um outro pedaço em outra. E geralmente as paisagens, elas são paisagens mais europeias porque eu acabo ficando, também vou muito na França, minha família é muito grande, culturalmente muito tem uma coisa muito forte, muito próxima. Eu sou francesa, minha mãe também é, né? A família dela toda mora lá e tem umas reuniões com a família toda. E nessas reuniões, geralmente, eu faço muitas fotografias, muitas imagens e a maioria dos trabalhos acontecem dessas reuniões. Eu fiquei um pouco triste, assim, que faz alguns 2 meses com tudo isso que aconteceu, né? Não teve esse deslocamento. E aí eu comecei a perceber o quanto eu me alimentava dessas imagens, né? Eu não percebia o quanto aquilo eu usava, assim, sabe? Então são paisagens que remetem às vezes mais a essas cenas mais montanhosas, mais de céu, assim, mais Alpe, que eu acho que tem uma melancolia também nessa paisagem que me interessa muito. Bem legal, então você tem até uma conexão afetiva, né, com esses lugares.
Muito bonito. Obrigada. A Denise pergunta se você revela suas fotos, Júlia. Então, eu não sei revelar o processo. Quando eu fiz faculdade de fotografia, eu passei pelo processo de revelar, né? Então, acho que a gente foi a última turma antes de entrar no digital, mas eu não revelo. Eu levo para mando revelar. Eu fiquei um tempo usando o digital, aí depois eu migrei para, voltei, porque eu, né, fotografava em analógico, fiquei um tempo seduzida pelo digital, mas eu achei muito difícil, assim, tanta imagem, que acabava que eu não conseguia me conectar com quase nada, assim. E até no instante fotográfico mesmo, na hora de fotografar, parecia que aquilo me distraía um pouco, com tanta possibilidade. Aí eu migrei para o negativo, voltei para a analógica, e eu me organizo melhor no analógico, com menos possibilidades, menos poses, assim, sabe? Mas elas, de fato, eu acho que eu me relaciono quase com a totalidade toda das imagens, assim, elas acabam tendo um peso diferente para mim. E aí eu mando revelar, fico com ela, né, digitalizada, os negativos, e geralmente eu imprimo sempre num laboratório de fine art, então tem papel algodão, aí dependendo do trabalho, eu fico pensando um pouco na impressão, no papel, qual eu vou usar. Eu não tenho esse preciosismo muito, às vezes tem fotógrafos que têm um preciosismo maior em relação à imagem, eu interpolo, e às vezes está cheio de grama, eu acho lindo, está ótimo, sabe? Porque também me interessa muito ver a imagem de longe, assim, então eu não quero necessariamente que ela se resolva assim, sabe? Muito próximo. Por isso que eu penso as escalas maiores, para elas poderem ser vistas também com mais recuos. E a Maria tá perguntando qual que é o tamanho do negativo que você usa, Júlia. É 35 mesmo, um padrão. Uma máquina super simples, pequena, porque eu também não sou muito boa de tecnologia, então, tipo, é uma maquininha que eu coloco em todo lugar. Agora que eu tô com uma digital nova, que tem bastante pixel, acho que vai ser bom poder fotografar, mas eu sou aquela pessoa que tem que... A melhor máquina é a menor, para caber onde eu tô e poder levar ela para todos os lugares, assim. Esse aparato fotográfico, assim, não tenho nem um pouco, assim, sabe? Esse fetiche com aparelho, eu não preciso também, porque eu faço, também não tem necessidade, então fica um pouco supérfluo, sabe? Eu acabo fotografando com máquinas bem, bem pequenininhas, assim. É interessante você falar isso, porque tem a ver com o que a Valéria comentou ali, né? Que você traz um outro significado para a fotografia, né? E o que você precisa da fotografia é outra coisa, né? Muitas vezes, né? Até eu tenho conversas, às vezes, com amigos, artistas, fotógrafos, assim, e é claro, eu fico fascinada, assim, com a possibilidade também que a fotografia traz quando você vai mais para a técnica, né? Mas no meu, eu acho que é um pouco isso. Para mim, ela serve para registrar essa cena e depois é mais comigo, né? Não é tanto com o aparelho, com as possibilidades que ele tem. Bom, já que ninguém tá... tem pouca gente... O pessoal tá um pouco tímido, eu acho. Eu vou... antes de eu perguntar, então, a Maria fez uma outra pergunta aqui, que ela falou se então você precisa de espaços expositivos grandes. Assim, na verdade, por conta da escala que eu falei dos trabalhos, provavelmente, né? Acredito que sim. Sim, ela respondeu que sim. Eu acho assim que sempre dá, assim, não necessariamente a gente tem sempre, quanto artista, a gente não tem necessariamente um espaço tão generoso como um MON, né? Mas os espaços que eu já expus, eu tive que às vezes pensar numa escala menor, né? Ou muitas vezes um trabalho, dois trabalhos, como teve um que eu fiz em Veneza, que era uma parede só, então era um trabalho só e as outras paredes eu deixei vazias para poder ter mais recuo para ver o trabalho. Então, acho que dá um pouco também para pensar o espaço, né? Assim, mesmo quando tem essa importância, às vezes, no tamanho da escala, eu acho que dá para saber também como eliminar algumas outras paredes para poder ter quase uma instalação, sabe? Pensar um pouco o trabalho, se o espaço não é tão grande, né? Pensar como se pode ter só um trabalho.
Eu acho que a colagem também funciona sozinha também, né? Pessoal, alguém quer abrir o microfone, quer fazer um comentário, às vezes falando, né? A gente se expressa diferente do que escrevendo. Fiquem à vontade. Júlia, Cristiane, tudo bem? Opa. Eu queria saber uma coisa, nessas colagens ou sobreposições que você faz, você chega a colar elas ou você também chega a reutilizar algumas ou desmanchar umas obras para fazer novas? Interessante você falou, porque quando eu falei que eu me identificava com a colagem, eu esqueci de falar também, porque eu falei que eu me identifico com a subtração, né, na imagem, não tanto com a adição. Mas eu não, os recortes eu não uso cola, eu não uso nada, assim, a ideia é que esses trabalhos estejam só fixados como uma cortina na parte superior. Aí eles vão estar fixados ou pela própria moldura, né, o fundo com a moldura, então ele segura na parte superior, ou como esse de acrílico nessas réguas que eu vou separando e justapondo. Mas não tem cola, não tem cola. Eu acho bonito pensar o recorte como uma coisa solta. Eu acho que o papel funciona melhor também, porque ele tem um caimento melhor. Ele não vai trabalhar, ele não vai todas essas ações de tempo, né, que ele pode às vezes trabalhar, enrugar um pouquinho e tudo mais. Eu acho que ele fica solto e o que me interessa também é esse volume, ele ter um pouco mais de tridimensionalidade, assim. Eu acho que quando eles estão soltos, o papel ele vai trabalhar a favor, né? Ou ele se projeta mais para frente. Então, acho que isso esteticamente fica interessante também. Ele fica mais solto, né? Eu gosto mais. E aí, os que eu colo, por exemplo, são esses aqui pequenininhos, mas aí é um outro pensamento, né? Essa coisa de juntar esses cacos. Aí sim tem a colagem, tipo cola mesmo, cola, sabe? Que aí eu vou juntando esses pedaços. Mas aí, no recorte, geralmente é uma cortina mesmo. Então, são sempre obras únicas também, né, com isso. Então, eu tive um tempo que eu estava muito em dúvida, eu fazia o trabalho colagem era única, né? E aí depois eu comecei a pensar na própria natureza da fotografia, né? Que é justamente a poder ser refeita, né? Assim, aí o que eu comecei a fazer nas colagens foi, chamou assim, trabalho único numa série de 3. Então, na verdade, eu faço como, entre aspas, uma edição de 3, mas considerando que nunca vai ser igual. Então, são só 3, porque eu acho que como o caráter da fotografia é a reprodutividade, eu acho que é interessante também usar isso, né? Porque em si é rico, né, poder imaginar que a sua imagem ela pode acontecer quantas vezes você quiser, assim, né? Então, a natureza dela é muito interessante. Aí eu penso assim, o quanto o meu gesto, na verdade, eu escolho 3 porque eu acho que no gesto, para fazer sentido, depois não faz mais, assim, começa porque no primeiro você faz, no segundo você vai aperfeiçoar, no terceiro você acha que está. Aí depois eu acho que já vira uma coisa muito. Uma coisa só de reproduzir aquilo, aí já não faz mais sentido manualmente para mim, sabe? Eu já acho chato assim, fazer. Então, 3 eu acho que é uma medida que eu encontrei que eu acho que faz sentido, porque se até como você estendesse também o tempo daquela colagem, sabe? Você vai entendendo melhor como resolver ela. Então, acho que para a imagem também é legal. Bem interessante, obrigada. Obrigada a você. Uma pergunta. Tânia, você quer abrir o microfone ou posso fazer a leitura aqui do seu comentário? Então, vou fazer. A Tânia pergunta se nas exposições, né, então, ela disse assim, então nas exposições eles ficam, digamos, abertos, sem moldura e sem a colagem, soltos, somente na cortina. Então, isso aconteceu, na verdade, em algumas exposições só. Não acontece sempre, porque muitas vezes esses soltos que a gente viu, que tem a Manomon, não é todas as colagens que funcionam bem desse jeito. Então, tem algumas colagens, quando tem muitas camadas, que por conta do ar-condicionado, do espaço, tudo mais, pode projetar muito para frente e ela ficar um pouco como ela estivesse meio desmembrada, assim. Então, não funciona para todos os trabalhos.
Se funcionasse, eu acho que eu optaria por expor sempre elas soltas e depois colocar numa caixa, de uma moldura, seja de madeira ou em acrílico. Então, às vezes, eu não consigo fazer pela fragilidade da colagem, não é sempre que isso funciona. Mas, visualmente, me interessa mais expor elas, conceitualmente, né? Me interessa mais expor elas soltas do que em moldura. Muito bem. Mais alguém quer conversar? Tá legal o bate-papo aí. Outra coisa também, Júlia, que eu fiquei pensando aqui, para mim está sendo muito interessante, porque eu já estava aqui no MON quando teve a sua exposição aqui. Então, revisitar, assim, está sendo muito legal. E eu fiquei pensando nesse fascínio que você falou pelo céu que você tem, né? E aí achei muito bonito quando você falou que nada é fixo no céu. E aí eu fiquei pensando, né, que observando as suas imagens, o quanto todas elas têm um tanto de céu, assim, mesmo as que não têm céu, né? O quanto os recortes que você faz, o quanto essas camadas também vão sugerindo, assim, essa coisa do céu, enfim, mas não sei, talvez foi uma coisa que só eu fiquei viajando aqui, mas... Não, mas tem tudo a ver com o que você falou, Jaque, porque mesmo quando não tem céu, eu sinto que tem um peso, assim, né, que parece que ele existe quase na densidade, como ele se deslocasse, assim, né? Então, eu acho que mesmo quando o céu não é céu, quando ele é cor só, não necessariamente a imagem do céu, sabe? Eu acho que tem essa densidade, assim. E tem uma série que chama Lugar do Outro. Eu penso sempre o céu como ele estivesse roubando um pouco a cena, assim, sabe? Como ele estivesse escorrendo e roubando o lugar de outra imagem, sabe? Que deveria estar no lugar dela. Então, acho que essas pequenas transgressões, assim como eles tivessem uma certa autonomia, eu acho que eu acho divertido pensar, sabe, em alguns elementos como eles tivessem autonomia, que forma que eles iam ter, ou que lugar que eles iam ocupar. É muito, muito bonito isso, assim. Também tem umas questões com o céu, assim, aí isso me pegou. O Felipe Nicolau pergunta se as fotos são digitais ou analógicas. Então, tem algumas imagens, essas mais recentes e as mais antigas são analógicas, as do meio são digitais, assim, então teve essa transição. No começo fotografava em analógica, e aí em 2012 eu comecei a fotografar em digital, e aí fazem 2 anos que eu voltei para, uns 2, 3 anos que eu voltei para analógica. Porque eu comecei a perceber que a digital que eu tinha, tipo, era muito pesada, era muito boa, mas era muito pesada, e eu deixava de fotografar muita coisa porque eu não levava ela. Falava, putz, perdi. Ah, é porque eu achei que não ia fotografar, sabe? Então, essa praticidade, para mim, é muito importante. E aí, a analógica, eu acho que ela resolve bem, porque ela pode ser pequenininha, né? Ela tem essa coisa que ela pode ser compacta, e, ao mesmo tempo, a qualidade dela, né, é incrível. Então, dá para levar ela para todos os lugares, assim, foi o que eu acabei escolhendo, e eu nunca mais usei a digital, ela tá lá guardada. O Felipe completou aqui e disse que o primeiro amor ninguém esquece. Nossa, exatamente. E isso, nossa, dos filmes, assim, dependendo do filme que eu compro também, eu adoro, porque aí também é uma surpresa, né? Tipo, você não pode mais mudar de ideia, que naquela hora o filme tá lá, e você tem uma coisa de uma fidelidade também, eu acho, a câmera, que ela traz uma limitação, mas ela, tipo, ela faz você também até o final das coisas, sabe? Então tem um pouco isso. Aí, então é preto e branco, a cor é cor. Dependendo do ISO que eu escolhi, vai ser aquilo, independente da temperatura, de como tiver o dia. Aí você vai compensando um pouco, né, na luz, mas tem um jeito que é como você organizar, porque tem menos possibilidades, assim. Então acho que faz com que você consiga de fato escolher. Quando eu acho que a gente tem muita possibilidade, eu acho que a gente fica com dificuldade de escolher e acaba, eu pelo menos, acabo um pouco me distraindo um pouco, assim. Eu senti um pouco isso com a digital, que eu tinha tantas possibilidades que eu podia fotografar que muitas vezes eu me distraía um pouco do objeto, querendo fotografar tudo.
Agora, o analógico, acho que volta para esse interesse, né? De você fotografar aquilo que você está olhando mesmo, né? Eu não sei se tem alguém aqui que também trabalha ou já trabalhou, gosta muito de fotografia, mas enquanto a Júlia vai falando, fica bem, bem evidente de novo isso, né, da fotografia analógica e da fotografia digital, assim. É uma diferença bem grande mesmo, até no prestar atenção das coisas, assim, né. A Tânia pergunta se você já fez experiências com mais cores. Além do... Já... Uma coisa que aconteceu, eu tenho um trabalho faz bastante tempo, foi um dos meus primeiros trabalhos. Fotografei, eu peguei tipo mapa e separei por fuso horário, né? Aí depois eu fui pensando, então aqui tá dia, aqui tá noite, aí eu fui pegando todas as horas do dia e fotografei as 24 horas do dia. E aí eu fui refazendo essas fronteiras, né? Então, ao invés de serem divididos pelos territórios, eles eram divididos pelo fuso horário. Então, no Brasil tinha, agora eu não lembro de cabeça, assim, né? Em vez de dividir, tipo, acho que o Brasil tinha um fuso horário comum com a Argentina. Então, assim, é como se refizesse todos os territórios, assim, sabe? Pelo mapa do fuso. E eu lembro que eu fiquei surpreendida, que como eu fotografei os 24 horas, de fato, vieram muitas tonalidades, né? Então, veio do branco, né? Do branco ao cinza, do cinza ao preto, do azul claro ao azul mais escuro, do rosa a quase um vermelho, né? Do azul, que às vezes vai mais para o esverdeado. Então, tiveram vários tons. Tem alguns trabalhos que eu fiz com roxo, por exemplo, e eu não alterei, né? Eu nunca mexi, nunca coloquei filtro, né? Então, os meus trabalhos, geralmente, posso até mexer um pouquinho na qualidade da cor, mas nunca mudo a cor em si, sabe? Então, eu lembro que eu já fiz trabalho com roxo, com rosa, com azul, cinza, branco. Então, tem um pouco como fosse essa capela também que está presente um pouco no céu, como tivesse com as cores que me interessam mais. Legal, Júlia. Eu vou engatar duas questões aqui. Uma bem interessante da Denise, que é em relação ao tamanho, né, das impressões que você faz. Ela pergunta se as fotos em tamanho grande, se é em função dos detalhes. E a Valéria pergunta, gostaria de saber a respeito da poética das camadas. Como você as pensa para a obra? Ela falou, acho melhor eu explicar em áudio. Então, Valéria, você quer fazer a sua pergunta? Aí a Júlia responde a da Denise depois que você perguntar. É para eu falar? Não, ela vai perguntar. Isso, aham. Pode deixar, eu acho que ela responder primeiro da Denise, né? É? Então tá. Júlia, em relação ao tamanho das fotografias, então. É em função dos detalhes? Não, eu acho que tem a ver um pouco como eu vejo a paisagem. Então, acho que a paisagem, para mim, ela sempre acontece numa escala maior, assim. Eu morei 10 anos em Belo Horizonte e eu lembro que, assim, quando eu via as montanhas, sabe? Para mim tinha uma dimensão, assim, uma escala, tipo, como ela estivesse me invadindo, assim. Então, eu acho que como eu escolho também falar um pouco desse deslocamento, dessa invasão de uma coisa tomar o lugar da outra, eu acredito que a escolha da escala é importante também para se aproximar um pouco dessa sensação, sabe, que eu quero passar. Então, nesse sentido que eu amplio elas para a relação mais que você vai ter mais física com o trabalho. E eu acho que esse deslocamento, né? Quanto mais você aumenta a imagem, mais possibilidade você tem também de ver um pouco esse projetado, né? Quando o papel, tanto é que quando eu faço o protótipo, é mais tímido, né? Assim, ele fica mais planificado, ele fica mais controlado, assim, né? Quando você vai ampliando, o papel vai também tendo mais autonomia, vai ganhando mais corpo. Eu acho que por isso, mais do que pelos detalhes, porque muitas vezes, como tem uma coisa mais cromática nas imagens, mais de uma paisagem que é mais sutil, não necessariamente a escala ganha com isso, né?
não tem detalhes mesmo assim para ser esmiuçado. Eu acho que é mais essa sensação mesmo do corpo com o trabalho, sabe? Que me interessa mais. Muito interessante, também tinha ficado curiosa disso. Valéria, quer conversar então um pouquinho? Boa noite, primeiramente, né? Prazer, me chamo Valéria. E por que eu queria falar em áudio, é que eu achei que talvez daria um pouco difícil de entender. Mas eu gostei muito de quando você falou das camadas como passagem do tempo e o céu, eu achei isso muito bonito, a poética delas. Eu queria saber se você tem uma poética para as camadas, assim, que é algo que é da obra ou é algo que você já pensa, como é no caso do tempo, você já pensava nesse do tempo como um conceito teu e você colocou na obra? Então, essa pergunta é interessante porque para mim ela tem muitas respostas assim. É, no início, para mim, na minha experiência do consultório, a velatura é uma coisa que eu sempre enxerguei assim, o quanto o que você está aquilo que você está se conectando com aquele momento no consultório, por exemplo, na sala de aula com aquela criança ou com aquele grupo, sempre vai ter alguma coisa que vai impedir de você enxergar a coisa, sabe? Que seja uma limitação nossa própria, né, de entendimento, ou que seja a circunstância do momento. Então, essa ideia de velatura, assim, é uma coisa que sempre me interessou. E eu observava isso também, quando eu olhava as minhas fotografias atrás, assim, eu percebia sempre que tinha uma limitação. Sempre com o tempo eu enxergava mais coisas nessa imagem, outras coisas nessa imagem, né? Então também isso era uma coisa que me interessava, como a imagem tivesse de fato muitas camadas, apesar de ela ser plana, que ela tivesse muitas camadas de significado dentro delas, né? Então eu fiz isso de uma forma talvez mais intuitiva, né? Não racionalizei isso, mas isso sempre foi uma coisa que eu pensei. E nos trabalhos mais antigos, esse céu de fato ele velava as coisas, os não ditos, né? E a minha experiência de infância era muito assim, não pode contar isso, não pode falar. Tipo, e eu lembro que isso ficou muito forte para mim enquanto criança, sabe? Tipo, de não ficar muito falando de duas vivências que eu tinha que eram muito diferentes. Minha mãe francesa, uma outra formação, uma outra cultura, no Brasil de um outro jeito. Eu lembro que eu tinha muita dificuldade de transitar entre esses dois lugares. Então, parecia assim, então você está lá, você não comenta de cá, tipo assim, tinha um muro um pouco que separava. E eu acho que são essas experiências que eu fui tendo que talvez tenha trazido um pouco isso para mim, né? Eu tive também a experiência que para mim foi muito rica, que foi na área da saúde. Eu fiz o meu mestrado na Unifesp com o caso de uma paciente que tinha, hoje a gente não usa mais esse termo, mas chamava hiperplasia adrenal congênita, que eram as meninas que eram muito virilizadas assim na gestação, com muito hormônio masculino, e elas nasciam mais masculinas apesar de ser meninas, né? E eu achei muito interessante perceber o quanto a parte física, que é aquilo que a gente vê, não corresponde à imagem, que é aquilo que a pessoa tem de si mesmo. Então, essa dissociação entre esquema e imagem corporal, para mim, isso lá no início sempre foi uma coisa que me interessou muito. Então, a fotografia, quando eu comecei a usar aquela ponta seca, que eu desenhava em cima e ficava um relevinho em cima da imagem, para mim era como tivesse aquilo que a gente vê e aquilo que aquilo sugere, sabe? Como fosse a imagem corporal mesmo. Então, essas duas instâncias também sempre me interessaram muito. Eu acho que é um pouco isso dessas camadas também, né? Que tem a ver com essas camadas. Muito Não sei bem. se eu respondi a pergunta. Respondeu, Valéria? Sim, sim, era mais uma curiosidade mesmo do teu, assim, como você pensava, né, essa subjetividade das camadas, né? Obrigada por responder. Ai, obrigada pela pergunta. Legal. Muito bem, gente. Já vamos encaminhando aqui para o encerramento, né? Então, se mais alguém tiver mais alguma questão, quiser ainda abrir o microfone ou dar um oi pra gente.
E é isso, então? Acredito que sim. Ai, obrigada, Jaqueline. Obrigada a vocês por terem a oportunidade. Eu fiquei muito feliz com o convite, muito feliz de ter sempre daquele medinho, né? Foi muito legal ter tantas pessoas. Fiquei muito feliz mesmo. Obrigada. Que bom, Julia, que bom que você gostou. Achei que foi bem legal, assim, a conversa e como você apresentou seu trabalho também. A gente que agradece, nós do MON que agradecemos que você aceitou o nosso convite. Agradecemos também a todas e a todos que ficaram aqui com a gente esse tempo todo. E acho que é isso, gente. Obrigada. Eu posso deixar o meu site depois já? Claro, pode sim. Não, quem tiver interesse, tem o meu site, é juliacater.net, o Instagram, que é Julia, aí mais um A e Cater, meu nome. Tem as referências, eu não posto no Instagram tanto trabalho, eu posto mais as referências de fotografias que me interessam, e no site tem as colagens dos outros trabalhos que eu não apresentei no portfólio. Júlia, só para o pessoal pegar certinho aqui, o seu Instagram é Julia A. Cater? É Júlia, meu nome, aí tem um A a mais, eu paguei meu próprio Instagram, eu tive que fazer um outro de novo. Ai, não. Júlia, aí tem um A e Cater. Tá, então eu vou mandar aqui, ó. E o site é julia.net. O site é juliacater.net. É isso, gente. Passei ali, então aí quem tiver interesse Obrigada, tá? E aí, assim, só lembrando que o MON tá aberto, né? Então a gente está seguindo todos os protocolos aí estabelecidos pela OMS, os de máscara, distanciamento. O museu é bem grande, então tem bastante espaço para circular, longe das pessoas. E fica o convite aí, tá? Vão abrir novas exposições. Fiquem ligadas e ligados também no Instagram do museu e no Facebook, principalmente, são os canais de comunicação. Mas tem o site, tem no YouTube também do museu. A gente está com uma série de vídeos de oficina e de mediações sobre as exposições. Amanhã a gente tem a nossa edição do MON ao vivo, que é principalmente para crianças, mas qualquer pessoa pode participar, que é a oficina. A gente faz oficinas em tempo real, então amanhã vai ser uma oficina de tintas naturais. A Hanna, se quiser falar um pouquinho melhor, é ela que aplica, nossa oficineira. E dá para fazer as inscrições lá pelo Instagram ou pelo site do museu também, para acessar. Certo? Júlia, muito obrigada de novo. Legal. Muito obrigado. Foi excelente palestra. É um modo diferente de ver as fotografias, que pode ser bem utilizado com bastante arte. Parabéns, gostei. Ai, muito obrigada, muito obrigada. Parabéns para o MON também, que tem providenciado para nós esses encontros, e é muito bom mesmo. Parabéns a todos. Nada, o Felipe Nicolau está sempre com a gente aí, quase em todas as videoconferências ele está aqui. Obrigada, viu, Felipe, por estar sempre participando. Até a próxima. Até. Gente, obrigada de novo, então. Quem tem interesse em declaração de participação, né? Às vezes o pessoal precisa de horas para a faculdade ou alguma coisa assim. Eu estou enviando o link novamente aqui, ok? É só preencher lá a lista de presença. Eu enviei também o link de inscrição para amanhã, tá? Quem quiser participar do Laboratório de Tintas Naturais. Ah, legal. Eu só vou ler mais alguns comentários aqui, Júlia, para você não perder. Que a Maria comentou, Júlia, obrigada pelo bate-papo. Agradeceu também ao MON. Valéria, prazer em conhecê-los. Aline, maravilha escutar a Júlia falando sobre sua produção. Admiro muito seu trabalho. Obrigada. Obrigada. E a Francine, foi incrível. Obrigada pela troca. Pessoal do MON, excelente oportunidades. Obrigadíssima. A Tânia Mara também está sempre com a gente. E é isso. Que tenhamos todos uma boa noite, então. E até a próxima. Até a próxima. Muito obrigada novamente pelo convite e por todas as pessoas que estiveram aqui. Obrigada.
Obrigada, Júlia. Boa noite para você também.